pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos começando mais um Podcast Max, o podcast da Inset Max. Mas antes da gente abrir aqui para o nosso diálogo, para o nosso bate-papo, eu vou começar com algumas perguntinhas que você com certeza vai se identificar. No momento da compra ali, você fala, não tenho tempo. Ah, só estou dando uma olhadinha. Ah, mas será que funciona? Será que vai ser bom para mim? Do que será que eu estou falando, gente? Estou falando das objeções, que vai ser o nosso tema de hoje. E para conversar sobre isso, estou recebendo aqui o Marcos Takiaki, que é o nosso gerente geral. Tudo bem, Marcos? Tudo bom, Letícia? Como é que você tá? Tudo certo, Marcos. Tema interessante, né? Nossa, demais. E agora com tecnologias novas aqui no estúdio, né? Muito interessante. Eu gostei de ver. Tem até grua aqui, gente. Você viu, Marcos? Time que está ganhando se mexe sim. Com né? certeza. Com certeza. Tá bem Melhoria lembrado. Contínua. Até passar uma massinha corrida aqui, né? Porque tá tudo muito nítido. Que é coisa boa, né? Sim. Marcos, mas me fala, as objeções. Então, Letícia, a objeção, né? Ela mete medo em muita gente. Se você começar a perguntar pro pessoal que vende quais são as principais dificuldades que eles têm, muitos vão dizer objeção. Eles sempre têm dificuldade, né, para reverter essa situação. Tem medo com fechamento também. Mas a objeção é um negócio que realmente precisa ser trabalhado, tá? E eu costumo falar o seguinte, que de todas as etapas da negociação, da venda, né, a gente tem a abertura, que é o momento que você chega e cumprimenta o cliente, é o momento de ser positivo, né, de dar aquele sorriso bacana, o momento que você vai também entender quais são os problemas, que tipo de situação ou que tipo de benefício aquele cliente está interessado, e aí você parte para a apresentação do seu produto ou do seu serviço, né, e aí, depois da apresentação, geralmente vem as objeções. A pior coisa que tem é quando não tem objeção. Porque se não tem objeção, dificilmente há o interesse pelo produto ou pelo serviço. Então, sabe aquela história também que quem desdenha quer comprar? É a pura verdade. Às vezes a pessoa tem uma objeção, não é porque ela não quer o teu produto, mas de repente é uma estratégia dela para conseguir um benefício maior através da compra do seu produto. Então a gente precisa entender exatamente o que o cliente está pensando. Mas a objeção, além também de mostrar interesse, ela também em determinados momentos, a gente precisa interpretar bem, porque ela pode estar escondendo uma série de desejos ou de situações que a pessoa não quer ser clara contigo. Então a gente precisa investigar isso, né? Então, se a gente for falar em controle de objeções, em como contornar objeções, existem várias formas de a gente fazer isso, a gente vai discutir aqui. Mas, basicamente, é isso. É algo que você teve uma negativa, objeção, e você precisa contornar, né? Marcos, e assim, todos temos objeções, nós também somos clientes. E muitas vezes essas objeções vêm aí de vivências, de crenças, porque escutou o vizinho falar que às vezes para o vizinho não foi bom determinado produto, poxa, mas será que o vizinho usou certo? Será que ele fez a aplicação correta? Ou até, de repente, falando aí de um lojista, será que ele estocou da maneira correta? Enfim, tem uma série de fatores aí, né? E também a falta de informação, né, Marcos? Eu queria que você falasse para a gente aí um pouquinho dessa importância de se saber a respeito do produto e também, né, do trato com o cliente, né? Porque, assim, informação é poder hoje, né? Com certeza. Então, voltando um pouquinho, né? Quando a gente fala de abertura, né? De você se apresentar, está muito associado a comportamento. Está muito associado a teu perfil, se é uma pessoa mais extrovertida, introvertida. Então, ali você vai criar uma conexão. Mas quando a gente fala de apresentação e de objeções, principalmente, você vai ter maior dificuldade quanto menor o preparo for. Então, você precisa realmente conhecer aquilo que você está vendendo, conhecer o mercado e conhecer também o teu cliente. Por isso que a objeção, muitas vezes, ela dificulta o processo de venda, porque muitas vezes o vendedor ele parte direto para a oferta. Ele não faz o trabalho de reconhecimento de problemas ou daquilo que o cliente gostaria de ter como benefício e não sabe linkar essas duas situações ao benefício que o produto dele vai oferecer ou serviço.
tá? Então eu sempre digo, olha, objeção é problema de falta de preparo do vendedor se ele não conseguir contornar, né? E a objeção, obviamente, ela te leva para 2 caminhos. O primeiro é, eu tenho interesse desde que você me ajude a entender melhor o teu produto, ou eu não tenho interesse. E qualquer uma das respostas é válida, é mais ou menos assim, né? Então, assim, o não está garantido. Então, essa é outra situação também que o vendedor tem que entender. Nem sempre aquele cliente é o cliente dele. Então, ele vai sempre com a expectativa de fazer venda para todo mundo. E isso gera uma sensação de falta de poder, ou então de frustração quando não acontece a venda. E por isso que a objeção é o primeiro passo para isso, né? Porque é onde ele encontra a primeira dificuldade. Tá? Então, o importante é você realmente entender do produto que você está vendendo, do serviço que você está vendendo e conseguir linkar isso com as necessidades, né? Seja elas um benefício, seja ela a solução de um problema para o seu cliente. Com certeza, Marcos. Isso que você tocou foi um ponto muito importante. Porque, logicamente, que você conhecer o que você está vendendo, seja um produto, seja um serviço, é fundamental até para você se tornar autoridade no assunto e ganhar a confiança dessa pessoa. Mas é sempre muito importante também, né, novamente batendo aí na tecla, de se conhecer o cliente. E, às vezes, até de se fazer algumas perguntas, né? Por exemplo, legal, eu entendi o benefício do meu produto e do meu serviço. Tá, mas como esse benefício vai ajudar essa pessoa a resolver o problema? E sempre também se perguntar o porquê. Tá, legal, mas por que ela vai querer? Sim. Entendeu? É muito... então, assim, é uma coisa... Pode estar parecendo difícil da gente falar que será ter processo, a gente tem que dividir em etapas. Não, mas assim, basicamente é conhecer realmente o produto, entender a necessidade do cliente e reforçar o porquê que esse produto, esse serviço vai ser bom para a pessoa, né? Como que ele vai ajudar essa pessoa a melhorar a vida dela? Seja assim, será que esse produto vai me trazer status? Será que esse produto aí vai me causar, vai causar inveja aí nos meus amigos, né? Se for falando aí de um carrão, né? Ou então, esse produto, será que vai causar mais sensação de proteção por parte da minha família? Enfim, que é onde você tocou no começo desse programa, que é o que as pessoas querem. Com certeza. Engraçado, Letícia, assim, que a gente precisa entender o que as pessoas querem, sem sombra de dúvida. Mas uma outra questão importante é a gente entender que as pessoas são diferentes. Então, cada pessoa tem um ponto de vista. Cada pessoa analisa a situação de uma forma. E elas têm perfis diferentes. Então, do ponto de vista de neurolinguística, né, a gente fala que existem 3 tipos de pessoas, né? Aquela pessoa que é auditiva, aquela pessoa que é visual e aquela pessoa que é sinestésica. E elas respondem de formas diferentes a abordagens iguais. Então, por exemplo, a pessoa auditiva, quando você vai e apresenta o produto, ela consegue de imediato entender a proposta e ela vai te falar exatamente o que ela quer, se ela não quer, quanto que quer e por aí vai. Já o visual, não, ele precisa de repente, quando você é um vendedor de produto, você precisa levar o produto, mostrar para ele a embalagem, mostrar. Muitas vezes eles querem sentir o produto, aí passa a ser um sinestésico, né? Porque ele tem as outras sensações também, além das visuais. E o importante num primeiro momento, numa primeira objeção, Letícia, como você ainda não tem certeza do perfil de cada um dos compradores, é você simplesmente repetir a tua proposta que você fez. Por quê? Muitas vezes, o cara que é visual e sinestésico, ele não consegue entender de imediato. Só o fato de você apresentar novamente o produto, enfatizando os benefícios. Olha, seu José, eu vou aqui, acho que ficou faltando alguma parte que eu não falei que não ficou bem claro. Então você repete a tua proposta e, por incrível que pareça, só o fato de você repetir a proposta, você pode aumentar em até 30% a tua conversão de vendas. Então, antes de você começar realmente a refutar as objeções, simplesmente, se você repetir a tua proposta, você já vai ter um maior incremento das vendas. Porque é aquilo lá, a pessoa auditiva, ele entende de imediato. Já os outros, eles precisam um pouquinho mais de ajuda, precisa de uma repetição, uma demonstração. Tanto é verdade que existem muitos produtos que a venda é facilitada através do quê? De uma experimentação. De uma degustação, por exemplo, se for um alimento, de um perfume. A gente hoje vende shampoo para cachorro, né?
Engraçado, você vê as pessoas comprando esse tipo de produto, é impressionante. Elas entram, a primeira coisa que chama a atenção é o aspecto da embalagem, o aspecto visual. Pô, bonita essa embalagem. A pessoa vai até o produto. Em seguida, ela abre o produto e cheira. Como se ela fosse usar para ela, né? Mas é pro cachorro dela, pro gato, pro cavalo, enfim. Mas ela experimenta isso. E isso facilita o processo de decisão de compra também, né? Mas vamos lá, Letícia, que tipo de objeção que você acha que é mais complicada de lidar? Olha, Marcos, eu não sei se é mais complicada, mas a mais comum, assim, que eu acredito que tem em qualquer segmento, que é, não tem dinheiro, tá muito caro. Eu acho, não sei se é a mais complicada, porque cada um tem o seu trejeito aí de converter, né, essa objeção, mas que é a mais comum, com certeza né, Marcos? Com certeza. Na minha opinião... Isso é realmente, eu diria assim, das top 5, talvez seja a primeira objeção, o tá caro, né? E esse tá caro precisa ser investigado. Porque tá caro a partir do momento que ela não percebeu o valor. Ela só focou o quê? No preço. E preço é diferente de valor. Valor, você consegue avaliar o valor se você consegue linkar com os teus objetivos. Então, se aquele produto está agregando algo para o teu cliente, ele digamos assim, ele traz uma questão, por exemplo, como a que você citou, olha, você vai ganhar mais tempo para fazer coisas que você gosta. Para você fazer, por exemplo, um hobby. Então, isso tem um valor, independente do preço. Então, o que é preciso ser feito nesse momento quando está caro? Primeira coisa, olha, entenda o seu posicionamento. Mas deixa eu te explicar de uma outra forma, talvez você consiga ver um valor maior no meu produto. E é importante falar sobre valor, sabe? Porque também vai entrando na cabeça do teu cliente, né? E aí começa a entrar na questão do conhecimento daquilo que você está vendendo, né? Que tipo de benefício e que tipo de solução de problema agradaria o teu cliente. Exemplo, a gente tem alguns produtos que são inseticidas, que eles têm uma que a gente chama de ação de choque, eles matam o inseto, mas eles não deixam residual, né, no ambiente. Outros já têm um residual maior, por exemplo, de 90 dias. Então, quando você vai questionar uma questão de valor e você tem um produto que tem um residual alto, o que você pode fazer? Seu José, mas você não acha interessante ter uma proteção por até 90 dias do seu ambiente, já que o teu objetivo é dar segurança e saúde para a sua família? Do que ao invés de você comprar um produto ou que seja mais barato, mas que não vai te dar essa proteção de 90 dias e somente de 15 dias, de uma semana, ou que vai ter uma ação imediata apenas, né? Então você faz a pessoa pensar. Será que esses 90 dias realmente para mim é um benefício? Será que realmente eu preciso ter essa tranquilidade por 90 dias? Né? Então, é muito importante você passar esse tipo de informação para que ele possa tomar a decisão mais adequada de compra, né? Ou quando você, por exemplo, está questionando um lojista. O lojista ele tem várias indústrias que pode vender para ele. Todos são inseticidas, todos matam barata. Mas de repente o teu produto tem algum tipo de característica e benefício que faz com que ele tenha um valor agregado maior. Será que fazia a pergunta para ele, Sr. José, será que não faz sentido do senhor ganhar mais para cada inseticida vendido? Será que seria bom para o senhor? Ao invés de o senhor ganhar 50 centavos em cada inseticida vendido, ganhar R$1, R$2? Pois bem, meu produto pode oferecer isso para o senhor. Então o que você está ofertando para ele? A possibilidade dele ganhar mais dinheiro vendendo, teoricamente, o mesmo produto. Um com um preço um pouquinho mais alto que o outro. Então o esforço dele para vender esse produto acaba sendo maior, né? E é justamente isso. Nosso esforço está diretamente relacionado a tempo, e tempo é dinheiro, né, Letícia? Com certeza. Tempo é dinheiro e tempo é qualidade de vida, né? Com certeza. Pensando aí no lojista, né? Toda essa questão do tempo de venda, comercialmente falando, né? Mas também o lojista também é uma pessoa. Então, ele também vai ter, será que ele vai ter mais tempo, de repente, a venda, a lucratividade, ele vai poder, de repente, se programar melhor, ter um tempo para a família, tirar umas férias com esse ganho maior. Enfim, tudo está atrelado realmente, né, Marcos,
ao que as pessoas querem e às necessidades, né? Sejam elas primárias, secundárias, terciárias, né? Então, assim, Sim, é uma sim. coisa muito bacana de se levar em conta, né? E aí, agora eu te pergunto, a gente falou do preço. Qual que é a outra objeção que você acha que seja mais complicada ou a segunda mais comum? Olha, tem muita gente que tem a seguinte objeção, que é uma objeção, ela muitas vezes acontece até antes da oferta do produto. Olha, eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo para te atender. Né? Então, essa é uma objeção bastante delicada, né? Porque você vai estar ali, indo até o local, para fazer uma oferta e essa pessoa não te dá a oportunidade de fazer essa oferta. Né? Então, é uma objeção de tempo. Não tenho tempo. Então, geralmente, quando a pessoa fala que não tem tempo, é mentira. Na verdade, o que está acontecendo ali é uma priorização. Ou seja, ele não te priorizou. Né? Então, o que você precisa fazer nesse momento onde você não é prioridade? A primeira coisa que você tem que fazer é entender qual é o nível de prioridade dessa pessoa em relação ao teu produto. Então, uma pergunta que você pode fazer de imediato é, se for, por exemplo, uma empresa de prestação de serviço de controle de pragas, é perguntar se a pessoa já fez algum tipo de serviço de controle de pragas. Se ela responder que sim, isso significa dizer o quê? Que ela acha importante fazer o controle de pragas, porém não é prioridade para ela nesse momento. Por isso que ela fala que não tem tempo. Né? Então, esse é o primeiro passo. Realmente entender. Se você pudesse dar uma nota de 0 a 10, eu quero entender se essa pessoa realmente não tem tempo ou se ela não tem interesse naquela situação, naquele produto, naquele serviço. Se ele já fez, e isso é uma resposta rápida, geralmente a gente não faz perguntas fechadas, né? Do tipo sim ou não. Mas nesse caso é uma pergunta legal. Já fiz. Pô, se já fez é porque ele achou importante um dia. Então ele tem uma chance muito grande de comprar meu serviço. Então nesse momento o que você faz? Já que ele respondeu sim, o que você vai fazer? Entendo. Realmente eu vou, assim, procurar ser o mais breve possível, seu João. Não vai tomar mais do que 5 minutos do seu tempo. Nesse momento, o que você está fazendo? Ao invés de você falar que vai demorar 1 hora, que vai... Só 5 minutos. Só 5 minutos. Né? Aí você já tem, mais uma vez, 2 tipos de resposta para ela. Ok, então se é só 5 minutos eu vou te atender. Ou não, realmente eu não tenho tempo agora. Quando ele fala que não tem tempo agora, você pede para marcar um horário. Agora, se ele falar, não, nunca fiz esse serviço, é porque a prioridade dele em relação ao controle de pragas é muito pequena. Provavelmente ele realmente não tem tempo. Mas não importa para você se ele está falando isso como uma desculpa ou não. Importa você entender se ele realmente vai te atender ou não. No caso de uma loja, por exemplo, é entender se ele vende inseticida, se ele vende raticida, se ele vende fertilizante. Se ele vende, é porque ele tem interesse. Talvez não na prioridade que o vendedor desejaria naquele momento, né? Mas é uma questão também de você entender essa questão de prioridades. Então você vai primeiro entender se o cara quer ou não aquilo de verdade, se é importante ou não, e se for insistir para marcar um horário ou para fazer a apresentação da proposta. Ô Marcos, e eu queria que você comentasse aqui para a gente que, assim, logicamente que o objetivo da quebra de objeção é você fazer isso o mais rápido possível, né? Um tempo hábil, eficiente, mas nem sempre é assim, né? Já escutei histórias aí da equipe que, assim, conseguiu entrar num cliente depois de anos. E assim, eu queria que você explicasse essas objeções mais demoradas, digamos assim, se são comuns realmente. Tem a questão da própria prioridade. Né? Então, por exemplo, digamos que você levou até 5 anos, sei lá, 1 ano para vender para esse cliente. Você não era prioridade para ele, você entendeu? Das duas, uma, ou ele não queria esse tipo de produto, ou ele já tinha alguém que fornecia esse tipo de produto. Para você conseguir acessar essa pessoa, você tem que ter a oportunidade de mostrar quais são os diferenciais, quais são os benefícios que o teu produto tem que os outros não têm. Né? Então, realmente,
houve uma priorização diferente nesse caso. Mas o que acontece muito também, Letícia, é que geralmente as pessoas só fazem negócio com quem confia. Então, digamos que você é um vendedor, porta a porta, e você nunca deu as caras por lá, você chega para fazer uma oferta para uma pessoa. Ela não te conhece, ela não confia em você, ela não sabe se o teu produto é legítimo, se o teu produto está com defeito ou não está. Então, muito provavelmente, ela não vai comprar de ti na primeira vez. Então, é um teste também. Ah, não, mas aí ele já passou a segunda vez, ele passou a terceira vez, ele já está vendendo para alguns vizinhos meus aqui. Então, você começa o quê? A validar a proposta que ele está fazendo. Você começa a validar aquela pessoa, aquele vendedor, aquele produto. Ou seja, você está começando a ganhar a confiança dele, né? Então, também é outra situação. Então, às vezes, a pessoa não vai te falar assim, não, eu não compro de você porque eu não confio em você. Né? As pessoas, elas nem sempre deixam claro o real motivo, né, Marcos? Exatamente. Mas é super natural. Uma das primeiras experiências que eu tive com vendas, olha que engraçado, eu nem lembrava mais disso. Mas logo que eu me formei, eu fiquei 15 dias em casa antes do meu primeiro emprego e eu fui para o meu primeiro emprego no qual eu tinha estagiado. Mas nesses 15 dias eu fiquei muito incomodado porque eu não sabia se eu ia realmente ter um emprego ou não. Então eu falei que eu preciso fazer alguma coisa. E naquela ocasião, um colega meu, ele produzia cogumelo. Eu falei, Marcos, vende para mim o cogumelo. Eu falei assim, a mão onde é que você vende? Eu vendo, como o meu cogumelo é desidratado, eu vendo em farmácia, eu vendo assim, vendo assim. Beleza. Eu peguei os cogumelos dele lá e fui vender. E passei de farmácia em farmácia perto de casa lá, sabe, vendendo. E você acredita que teve uma pessoa que comprou? O cara comprou. Né? Comprou e assim, a minha sorte é que tinha lá o telefone do meu amigo. E eu comecei esse trabalho e não terminei, porque eu trabalhei 15 dias e depois logo fui chamado para iniciar no emprego. E esse cara ligou pro meu colega e falou assim, pô, o cara veio aqui, vendeu e sumiu, eu tô precisando do seu produto. Ou seja, eles raramente vão dar oportunidade para alguém que está aparecendo ali pela primeira vez. A menos que a empresa tenha uma credibilidade muito grande, mas o vendedor não tem. O que é muito comum? O cara compra e o vendedor deixa de passar lá 90 dias, 120 dias, 6 meses, 1 ano, e aí não existe recorrência. Né? Assim, o comprador passa a não confiar mais no vendedor, porque ele começou a fazer um trabalho de oferta do teu produto, logo em seguida você parou de visitar, ele não compra mais. Muitas vezes ele não liga na indústria, não liga na empresa para entender que pode comprar por telefone também. Esse pessoal geralmente de loja, eles são balconista, cobrador, comprador, vendedor, repositor, eles são tudo, eles não têm tempo. Né? Então é muito importante a visita física nesse caso. Né? Então também é importante essa questão de confiança. Então existem 2 pontos. Falta de confiança, né? E prioridade. Então esses 2 são assim importantíssimos para quê? Para que você consiga fazer a venda inicialmente, né? Ô Marcos, falando aí da construção da confiança, pegando o gancho aí das visitas, é lógico que a gente sabe que cada cliente é um cliente, não existe uma fórmula mágica, mas assim, como o Marcos, que já está aí no mercado há tanto tempo, no caso de visitas recorrentes, qual o período, né, entre visitas que você recomendaria? Olha, pelo menos, é lógico que tem pessoas, vendedores, que a distância do cliente é maior, mas assim, pelo menos uma vez por mês, pelo menos, ou então a cada 15 dias ligar, enfim, o que você recomenda para essa construção da confiança? Letícia, existem 2 coisas diferentes. A primeira é de quanto em quanto tempo o cliente vai comprar. Você logo vai entender, depois de 1 ano de trabalho, você já vai entender. Não, esse aqui compra a cada 45 dias, esse compra a cada 60 dias, esse compra a cada 30 dias, esse compra a cada 15 dias. Nos períodos de menor venda, até aumenta esse prazo. Isso é uma coisa. Tá? Então, você vai entender que, no mínimo, você vai ter que passar nesse período aí, que seria o período de compras do cliente. No mínimo. Mas não é o ideal. Tá? O ideal é que você passe mais vezes, o máximo que você puder. Que você tenha mais presença. E essa presença, ela não precisa ser necessariamente física. Mas, por exemplo, você pode definir o seguinte.
esse mês eu não vou visitar esse cliente, eu vou só visitar a cada 2 meses, mas no mínimo uma mensagem eu vou mandar para ele. Mas a presença física, ela te dá outras possibilidades. Primeiro, você vai chegar na loja, você vai arrumar a prateleira do seu cliente, né? Porque a prateleira bem arrumada, ela é um fator que ajuda a vender. Que até a gente falou no tema passado de ambientação, né, Marcos? Exatamente. Você posiciona o produto da forma correta, você bate um papo com o vendedor dele, ensina um pouquinho mais sobre cada produto. O comprador, quando te vê na loja, quando ele vai fazer a oferta de algum produto, ele lembra de você em primeiro lugar, porque você está visitando. Isso é o que eu chamo, né, de você ser recíproco. Você está ali, na verdade, vendendo o produto para ele, mas ok, mas você está ajudando ele de outras formas. A organizar a loja, a dar um treinamento, mesmo que seja rápido, de venda de um produto para o balconista dele. Então, isso é reciprocidade. E isso ajuda demais a vender. Ó, essa semana mesmo, uma das nossas supervisoras me mandou uma mensagem, a seguinte mensagem: Marcos, eu estou aqui numa loja, um produto nosso vai vencer agora esse mês, faz 2 anos, né, que ele está na loja, e a pessoa colocou esse produto a um preço menor do que ela pagou. Eu comprei tudo. Comprou 12 unidades de Niltrine. Por que aconteceu isso? O Niltrine é o produto de maior giro da nossa empresa. Aconteceu porque essa pessoa não teve assistência. Aconteceu porque o vendedor foi lá uma vez e voltou só depois de 12 meses. Então a pessoa não sabia nem vender o produto. Para que serve esse produto? Você sabe que o pessoal muda de balconista, de vendedor. Então, assim, foi a falta de presença que fez com que esse produto fosse vendido a R$5. Que é metade do que o produto vale, que ela pagou para comprar esse produto, né? Então, é muito importante a presença, tá, Letícia? Então, eu diria assim, não existe uma bola de cristal, nenhum padrão, mas existe um bom senso, um entendimento. Depois de alguns meses você vai entender qual é a periodicidade de compra, mas isso não deve ser o limite. Porque muitas vezes você passa a cada 2 meses. De repente, naquele mês que você não passou, ele teve uma venda maior, ficou sem o teu produto, passou lá um concorrente e vendeu para ele. Por isso que, ainda que não seja fisicamente, você tem que estar em constante contato com seus clientes. Manda mensagem, dá uma ligadinha. Aí o pessoal hoje usa muito o WhatsApp, né? E a gente tem visto muitas pessoas falarem que o WhatsApp é uma ferramenta, né, de suporte a todo tipo de situação, de prospecção, de negociação, de fechamento. Não deve ser usado só, exclusivamente, mas é uma excelente ferramenta de suporte. E você pode estar entrando em contato. Esses dias mesmo, conversando com um representante nosso, ele falou o seguinte: Marcos, quando eu estou na rota X, eu mando mensagem para a rota Y. Quando eu estou na rota Z, eu mando mensagem para a rota W. Então ele criou esse mecanismo, né, de estar sempre em contato com o cliente. Que é muito importante. Marcos, vamos falar de uma próxima objeção que a gente escuta bastante, inclusive. O produto não funciona. Ou o produto não funciona para mim. Como lidar? Letícia, essa é uma objeção que, graças a Deus, a gente não tem, né? Que o produto não funciona. Se não funcionou, é porque foi usado da forma errada, né? Então, mas existem situações onde realmente o cliente ele pode te dar essa resposta, ainda que não tenha usado o produto. Então, uma forma bem interessante de você lidar com esse tipo de objeção é você citar vários casos de sucesso. Não, seu João, mas como não? O seu Zé compra e vende muito bem, o seu Luciano também, o seu Diego. Eu tenho na minha carteira aqui 10 mil clientes, eu não tenho uma reclamação desse produto, nesse sentido. Tá? Então, quando existe alguma coisa que está associada a não funciona para mim, o para mim é importante, porque às vezes não é o perfil daquele cliente. A gente vem conversando bastante, né? Não adianta você ofertar um produto que não esteja adequado com o perfil do consumidor daquela loja, né? Ou
daquele ponto de venda ou daquela empresa de controle de pragas. É muito comum, por exemplo, ter empresas de controle de pragas assim especializadas em controle de cupim, por exemplo. Especializado. Diria que 70% a 80% do volume de serviços é controle de cupim. Você vai lá e oferta um produto para barata. Não faz sentido para ele, entendeu? Então, para mim, não faz sentido. Então, você precisa, mais uma vez, entender muito bem o teu produto e para quem você está vendendo. Né? Então, mas de uma forma geral, esse do não funciona, acho que funciona muito bem essa questão de você dar casos de sucesso. Então, imagens, vídeos, depoimentos, tudo isso ajuda muito numa quebra de objeção como essa, né? Que é as chamadas provas sociais, né, Marcos? Exatamente. Porque a pessoa consegue enxergar todo o processo, fala, olha, nossa, ó, funciona realmente, ó, às vezes a pessoa até se identifica, fala, nossa, eu estava usando errado, ou, a pessoa que me falou que não funcionou estava fazendo completamente errado. Então, assim, realmente, né, na verdade, no meu entender, na minha opinião, a prova social é a maior quebra, né, de objeção. Né? Com certeza. E ela é muito forte, né? Eu estou lendo um livro agora que fala sobre como é que funciona a mente do consumidor. E eles estavam explicando, fazem várias pesquisas para entender como é que funciona o nosso cérebro em relação à decisão de escolha de um produto. E existe um caso emblemático que é o da Coca-Cola e da Pepsi. E começaram a entender qual era o tipo de reação que o nosso cérebro tinha para escolher entre um produto e outro. O primeiro teste que fizeram foi o seguinte. Puseram lá os dois refrigerantes, mas não nomearam. Experimenta, qual que você acha mais gostoso? Cara, a Pepsi ganhou da Coca. Pelo sabor, e porque ela tem um sabor mais adocicado, e o doce, ele te dá uma resposta muito rápida no cérebro. Né? Porém, quando eles fizeram o mesmo teste, mas informaram qual era qual, a Coca foi a mais desejada. E eu não estou falando assim na resposta, digamos assim, oral. Eu estou falando de imagens no cérebro. Eles perceberam que a atividade cerebral, quando era sem nome, a Pepsi ganhou. Quando era com nome, a Coca ganhou. Por quê? Está relacionado a crenças, a status, a uma série de informações que você vem recebendo. Por isso que é muito natural as pessoas priorizarem a compra, muitas vezes, pela marca mais vendida. Independente se é melhor ou não. Tá aí, é uma resposta, é um negócio que é instintivo. É o nosso cérebro escolhendo. E isso tem muita força, isso tem muito poder. Por isso que é muito importante você saber trabalhar o branding, né, que eles falam, que é a formação da marca, que é o poder da marca, que é a informação que você passa através do teu produto, né? Então, a gente precisa realmente entender melhor, né, as pessoas. E esse livro que eu estou lendo agora é muito interessante. Depois eu posso colocar lá no pezinho do podcast o nome, esqueci o nome completo agora do livro. Mas assim, é bem interessante esse caso, né? Que ele explica muito como a gente funciona para comprar. E a prova social está aí. Então, se todo mundo compra, se todo mundo acha bonito, por que eu não vou achar? Não é? Então, a prova social, quando você fala de objeções relacionadas a não funciona ou não funciona para mim, é muito bacana. Muito bacana. Interessante, Marcos. Isso que você falou, inclusive, do livro, né? Nada mais é o que a gente até mencionou aqui, né? O que o cliente, o que a pessoa quer, o que a gente quer. Né? Então, aí é status, é segurança. No caso da Coca aí, comentando, só fazendo um comentário paralelo, né? A Coca, assim, é uma marca de anos, mas eles construíram, tem todo um conceito por trás. Que você pensa? Pelo menos para mim, quando eu vejo uma Coca, o que eu lembro? Eu lembro dos domingos, das macarronadas que a minha família fazia, da reunião em família, de bons momentos. Então, assim, é muito interessante realmente tudo o que está por trás. Sim. Né, Marcos? Então, por isso que realmente é muito importante entender realmente o cliente e o que ele quer.
logicamente excluindo aqueles que não querem de jeito nenhum e, né, no caso, e não é interessante para eles naquele momento, realmente, comprovadamente, né, mas é algo muito interessante para se considerar, né, Marcos? Sim. Ó, eu tenho aqui, na verdade você escreveu, eu acho que é muito legal, eu vou até ler para não esquecer de nada, tá? Que é entender o que realmente as pessoas querem. Só alguns pontos. Se você conseguir explicar para a pessoa algo baseado nisso aqui, a menos que realmente não seja prioridade ou ela não confia em você, ela vai comprar teu produto ou serviço, né? Então assim, primeiro ponto, de que maneira meu produto ou serviço pode ajudar a pessoa a ganhar ou economizar dinheiro? Importantíssimo. Quem hoje não quer ganhar mais ou não quer economizar alguma coisa? Né? Tá muito em moda agora energia solar. O que eles te vendem? Eles te vendem a economia de dinheiro. Sim. Eles não estão te vendendo aquele equipamento que está lá, que tem isso, que tem aquilo, uma série de características técnicas. O que eles fazem? Eles fazem baita de uma proposta bonitona e no final lá, você vai economizar tantos reais por mês. E o mais interessante, Marcos, nesse caso aí da energia solar, só te interrompendo, é que assim, mas é muito caro o investimento. Tudo bem, mas o retorno, a economia que você vai ter para os próximos meses, anos, aí é muito rápido. Exatamente, exatamente. Outra coisa, quanto tempo a pessoa pode economizar e o que ela pode fazer com esse tempo? Digamos que você é uma dona de casa, né, que faz várias atividades, ou dono de casa, e você leva, sei lá, 2 horas para cozinhar todo dia, mais 2 horas para passar, mais 2 horas para limpar, mais 2 horas para organizar. Você levou 8 horas do seu dia fazendo as atividades domésticas. E te trouxeram algo, um equipamento, uma ferramenta, um robozinho, que ao invés de você ficar 8 horas, você fica 2. Você pode ficar 6 horas fazendo o que você quiser. Eu vou passear, eu vou ficar com os meus filhos, eu vou trabalhar, vou ganhar um dinheiro com isso. Então, assim, é outro ponto. O que a pessoa não precisará mais fazer depois de receber seu produto ou serviço? Olha que bacana isso aqui, né? Às vezes você tem um negócio que você faz lá todo dia que te incomoda, né? Por exemplo, a gente lá na empresa hoje tudo é BI, né? Mas antes do BI, eu tinha que fazer um monte de planilha, eu ficava metade de um dia inteiro fazendo um monte de planilha para chegar aos dados que eu queria, né? Hoje não. Hoje aparece tudo lá para mim automaticamente e, o mais importante, atualizado constantemente naquele momento. Né? Então, assim, não vou mais precisar fazer planilha de Excel. Não gosto. Né? Qual a dor física ou emocional que o produto ou serviço eliminará e o que isso significará para a sua vida ou negócios? Né? Então, tem muita gente que, ou fisicamente mesmo, cara, você não vai precisar ficar mais carregando 100 quilos. Esse equipamento faz isso para você. Ou então alguma coisa que te remete a uma frustração muito grande, né, emocional aí nesse caso, e que você vai deixar de ter essa frustração. Um produto, um serviço. É muito bacana. São 4 pontos e tem mais aqui, mais 3, né, para a gente concluir essa parte. Como o produto ou serviço ajudará a pessoa a se sentir mais saudável ou mais viva? Extremamente na moda. Se você pegar hoje no Instagram e você vai perceber que assim tem uma enormidade de anúncios de pessoas fitness. Como emagrecer, como ganhar definição. É uma quantidade de propaganda enorme. Por quê? Porque as pessoas estão buscando isso. Elas querem serem mais saudáveis. Né? Elas querem estar ou se sentir mais vivas. Então elas procuram uma atividade física, uma dieta, isso ou aquilo. Né? De que maneira o produto ou serviço ajuda a pessoa a causar inveja ou desejo nos amigos e de que maneira esse produto ajudará a pessoa a se sentir mais amada pela sua família? Pouca gente tem a coragem de admitir isso. Com certeza, Marcos. Pouca gente. Mas tem muita gente que compra baseada nesse tipo de sentimento. Sim. De mostrar para o outro um poder, de mostrar para quem quer que seja, né? A gente parece que se sente melhor por conta disso. Né? Mas esse é o tipo de objeção que você nunca vai
praticamente ninguém vai falar para você. Rapaz, eu tô querendo um carrão aqui, mas eu quero um carrão assim que quando eu passar na rua, todo mundo vai ter inveja de mim. O cara não chega falando isso. Não tem coragem para isso. Não tem. Não tem. Mas existem produtos e serviços que são para isso. Que tem essa, digamos assim, essa possibilidade e ofertam esse benefício, né? Com certeza. Como o produto e serviço pode tornar a pessoa mais popular e aumentar seu status social? Também. É a mesma coisa, né? Um pouquinho diferente no sentido do sentimento, mas é muito parecido, né? Tá ligado com você se sentir mais importante. Então, será que se eu comprar esse carro as pessoas vão dar mais valor para mim ou eu vou me sentir mais importante? Ah, não, bota só no meu cartão de visita aí, diretor. Né? Então, assim, são situações, né, que realmente se a gente começar a entender de que maneira nosso produto ou serviço vai gerar valor para aquele cliente, e aí esse valor a gente já viu aqui, né? Pode ser de vários tipos, financeiro, tempo, emocional, status, etc e tal, você vai ter uma grande chance de converter mais vendas. Com certeza, né? Marcos. Só de você estar lendo essas perguntas, né, que assim, que são um guia de aprofundamento para você entender o cliente, eu já consegui identificar aí como a Dona Maria, por exemplo, vai causar inveja nas amigas usando o nosso produto. Porque ela vai conseguir se livrar das pragas, a casa vai estar limpa, ela vai ter mais tempo para receber os amigos, mais festas. Aí a vizinha do lado já vai ficar com inveja e falar, olha, mas nossa, tá dando um tanto de festa, hein? Então, assim, olha isso, né? É um exemplo pífio, exemplo bobo, mas olha quanta coisa por trás existe, né? E realmente, nós, seres humanos, né? E às vezes a Dona Maria não tinha coragem para falar, ai, nossa, que vergonha, minha casa está infestada, o que eu faço, entendeu? Sendo que uma quebra de objeção, uma atenção maior, uma conversa, uma explicação, né? Muda totalmente a história, né, Marcos? Com certeza, Letícia. Muito legal. Esse tema é muito interessante, né? Eu adoro esses temas de vendas, de negociação, sempre gostei bastante. E obrigado pela oportunidade de estar aqui novamente com você. Eu que agradeço, Marcos. Eu acho que foi um bate-papo muito legal, muito esclarecedor. Acho que a gente conseguiu elencar as principais objeções aí, as mais comuns, né? E, enfim, é isso. Tem muito mais para falar, tem muito mais para explorar, mas, né, aí a gente precisaria de uns 5 ou 6 episódios de podcast, né? Estou à disposição, Letícia. Tá certo, Marcos. Tá bom? Eu te agradeço mais uma vez aí pela presença. Obrigado, Letícia. É isso, gente. Então, vamos ficando por aqui. Até a próxima.